Embora eu tenha mudado a minha forma de pregar, depois que eu conheci, por exemplo, a pregação expositiva, passando a dar mais ênfase para a pregação expositiva e por aí vai, nos meus sermões, eu creio ainda que existem vantagens, né, e algumas desvantagens, tanto na pregação expositiva como na pregação temática. Então, nesse vídeo, eu queria colocar aqui para vocês esses pontos, ok? Vocês sabem que tradicionalmente a Igreja Adventista ela prega mais de forma temática, já falei isso aqui nos vídeos passados também, porque ela surge num momento onde ela vai despertando, vai resgatando algumas verdades muito importantes, mas que estavam sendo ignoradas, né, pela grande maioria dos cristãos em geral, dos protestantes, e acaba então descobrindo algumas doutrinas muito importantes. E ela hoje em dia, né, tem essas mesmas doutrinas, defende essas mesmas doutrinas, como por exemplo, juízo investigativo, santuário e por aí vai. E tem, por exemplo, a questão da guarda do sábado, que também é uma doutrina também importante do adventismo, né? E algumas pessoas, principalmente lá no passado, passaram a criticar muito, né, o adventismo por conta de algumas doutrinas que para eles pareciam, tipo, para eles eram consideradas ou são consideradas heresias, né? E aí então o adventismo ele passa a adotar uma postura um pouco mais apologética em suas abordagens, em pregações, evangelismos e por aí vai. Com essa preocupação sempre de ter que dar uma resposta, né, a esses ataques, né, desses outros cristãos para com o adventismo. E daí então, essa prática foi muito boa, foi muito efetiva, porque a igreja teve que dar razão da sua fé, apresentar o porquê das suas crenças, mas acabou também solidificando dentro do adventismo o modelo de pregação mais voltado, né, para aquilo que nós conhecemos, ou poderíamos dizer aí como sendo a pregação temática. Essas considerações são apresentadas pelo Marcos Blanco, que é o editor da A6 Editorial, que é como se fosse a casa publicadora adventista da Argentina, e ele traz um artigo na revista da Vale, que eu vou anexar aqui para vocês. O Davi Boechat também menciona isso aqui nesse livro, onde ele vai falar então vai fazer uma análise sobre os princípios homiléticos dos primeiros adventistas do sétimo dia. E o título é algo mais ou menos assim, né? Os princípios homiléticos dos primeiros adventistas do sétimo dia e a discussão da pregação expositiva. Por que não há pregação expositiva no adventismo? Então ele vai discutir sobre isso. É um artigo muito importante. Para mim foi bastante importante, porque quando eu comecei a pesquisar e a estudar sobre pregação expositiva lá no ano de 2016, 2017, e aí eu deparei que quem estava falando isso são pastores da teologia reformada. Então eu queria ouvir mais adventistas falando sobre o assunto. O primeiro que eu vi foi o Davi Boechat, nesse livro aqui, Pregação, já falei bastante dele, né? A pregação, palavra que alimenta, a pregação expositiva no adventismo, tá? E depois, né, tive contato com outros materiais também, que eu já mencionei aqui em outros vídeos que vocês já devem ter tido acesso. Mas a ideia desse vídeo aqui é apresentar algumas vantagens e desvantagens, tanto da abordagem da pregação temática quanto da abordagem aí da pregação expositiva, tá? Então vamos lá então. O sermão temático, vamos começar então pelo sermão temático. Vou começar pelas vantagens, depois as desvantagens, tá? Então, dentre as vantagens do sermão temático, nós temos, anotei aqui algumas coisas rápidas, tá? Dentro das vantagens aqui da pregação temática, nós temos, por exemplo, vantagem. Primeiro aqui, a primeira vantagem é que ela é fácil, né? É fácil trabalhar, né? É fácil utilizar o sermão temático para diferentes temas, tá? Então é isso que às vezes deixa o pregador mais confortável, porque ele sabe que se ele utilizar a abordagem de sermão temático, né, vai conseguir falar sobre qualquer tema. Então tem essa facilidade, consegue ser, né, mais fácil então de você lidar com diferentes temas, principalmente diferentes temas aí da nossa fé e por aí vai. Aí uma outra vantagem então é que ele é fácil de preparar. Ok? Mas eu digo assim, fácil de preparar com algumas aspas aqui, tá? Por quê? Porque o sermão temático ruim é fácil de preparar. Porém, se você quiser fazer um sermão temático bíblico mesmo, de verdade, leva mais tempo, é mais difícil de preparar. Porque, por exemplo, diferente do sermão expositivo que você foca todo o teu sermão em uma única passagem da Escritura, em uma única perícope,
o sermão temático ele vai lidar com várias passagens. Então imagina ter que fazer uma exegese, um processo todo de hermenêutica, né? De 7, vamos supor um sermão com 7 passagens bíblicas. Então você vai ter, vai ter que trabalhar muito. Quantos comentários, quantos materiais você não vai ter que recorrer para conseguir fazer uma análise gramatical, contextual, literária das 7 passagens que você vai utilizar no teu sermão. Só que a forma como é feito o sermão temática nos dias de hoje, e às vezes, muitas das vezes dentro do nosso meio, acaba sendo uma abordagem, um preparo mais simples, mais fácil, porque a pessoa elabora um tema na cabeça, cria os pontos, acha algumas passagens, conecta e vai pregar. Não tem a preocupação de saber se essas passagens que ela está utilizando, está levando para o seu sermão, se dizem exatamente aquilo que o ponto que ele definiu, né, está dizendo. Então, se nós olharmos por essa perspectiva de a pessoa apenas reunir as passagens e subir para o púlpito, é fácil. Mas se a pessoa quiser fazer uma coisa mais aprofundada, ele vai ter que analisar o contexto histórico, literário, teológico, tá, gramatical de cada uma das 7, 8 passagens que ele quer utilizar no seu sermão temático. Isso vai levar muito tempo. Então, o sermão temático, que alguns inclusive vão chamar de sermão temático bíblico, tem uma vertente que acredita nisso, que tem como pregar expositivamente a partir de sermões temáticos. Eles vão defender essa abordagem, que você tem que, ao invés de criar um tema da sua cabeça, você escolhe primeiro uma passagem, dessa passagem vai vir o tema, e depois você vai criar os pontos e tal, mas assim, essa aqui seria uma outra conversa, tá? Mas então aqui, eu quero mostrar aqui para vocês que uma das vantagens, então, é que é fácil de preparar. As pessoas que, né, falam, já ouvi muita gente falando, não, mas é mais fácil de preparar, eu consigo preparar isso bem rápido e tal, do dia para noite e tal, as pessoas conseguem fazer uma preparação desse tipo de sermão. E a outra vantagem sistematiza diferentes pontos doutrinários, tá? Então, o sermão temático, ele ajuda, né, a você a trabalhar de forma mais sistematizada vários pontos doutrinários, vários pontos, né, de crenças e por aí vai. E também serve como um estudo bíblico. Então, o estudo bíblico, você já fez algum estudo bíblico, aquilo é uma abordagem temática, onde você tem um tema, você tem vários pontos e por aí vai. E às vezes tem que ter cuidado, porque às vezes muitas passagens não estão necessariamente dizendo aquilo, né, que o ponto está aí reafirmando, né, para não você adotar essa postura aí, é aí onde surge essa questão aí de texto prova, onde a pessoa vai citar um monte de texto para provar aquilo que ele está defendendo, mas não tem a preocupação em analisar cada uma das passagens que está aí apresentando, tá? Pronto. E aqui então vamos falar das desvantagens, tá? Então uma das desvantagens aqui é o tema guia o sermão. Esse aqui é um problema grande, porque a pessoa às vezes, fazendo o sermão temático da forma que eu acabei de explicar, né, onde a pessoa já determina o tema, já faz todos os pontos, depois vai caçar passagens bíblicas, então é o tema que vai tomar conta de todo o sermão e o texto vai ser forçado, a passagem bíblica vai ser forçada a dizer aquilo que o tema e os pontos dele já estão dizendo, tá? O pregador divaga bastante, então ele vai falar sobre vários assuntos no sermão e você sai do culto, você não sabe qual foi de fato o tema, o assunto do sermão. Ok? Então o pregador vai devagar bastante, já que ele leva várias passagens e na maior parte das vezes não tem tempo para analisar todas as passagens, ok? Apresenta muitos textos, mas não se aprofunda em nenhum deles, ok? Esse aqui é um problema muito frequente dentro dessa abordagem temática. Sermão, porque é aquilo que se diz, né? Se você quiser focar em tudo, você acaba não focando em absolutamente nada, né? Sermões são feitos apressadamente, tá? Porque o sermão, vocês vão ver que eu vou colocar aí, o sermão expositivo exige que o cara estude de verdade. Se o cara não gosta de estudar, dificilmente vai conseguir fazer um sermão expositivo. Mas no sermão temático as pessoas, né, vão fazer esse sermão de forma mais rápida, cria os pontos e tal, coloca texto bíblico e sobe para pregar. Ok? Falta de princípios sérios de interpretação. Então, como ele vai carregar várias passagens bíblicas, acaba não focando no processo de interpretação de todos os textos bíblicos. Então, vai ser um sermão que vai carecer de sérios princípios de interpretação, como também o próximo ponto aqui vai faltar bastante análises contextuais. Por isso que você vê pessoas que normalmente fazem sermões temáticos, raras vezes apresentam um contexto histórico, o contexto literário. Então eles não têm preocupação com isso. E vocês sabem que para entendermos bem, interpretarmos bem uma passagem,
o entendimento do contexto histórico é extremamente importante, não deve ser desprezado. Eu coloquei aqui também que na maior parte das vezes o sermão não é bíblico, tá? Por quê? Porque não foca, fala de questões tipo que tem a ver com a fé cristã e tal, mas não são necessariamente assuntos bíblicos, né? Um sermão bíblico, no sentido de que está sendo extraído de uma passagem bíblica de fato, tá? A Bíblia deixa de ser autoridade, esse é um dos maiores problemas, porque a autoridade vai passar a ser o tema do pregador, os pontos do pregador, e ele não tem preocupação nenhuma com o texto bíblico, ele vai utilizar apenas o texto bíblico como apoio, ok? E sem ter nenhuma preocupação se a Bíblia está dizendo o que ele está se propondo aí a apresentar. E o último ponto é que a congregação não aprende com profundidade a Bíblia, porque se o pregador está divagando em vários assuntos ao longo do sermão, está lançando um monte de passagens, a congregação não vai crescendo, assim, entendendo ou tendo uma profundidade bíblica, uma profundidade teológica, já que os textos são lançados, né, de forma irresponsável. Agora vamos falar então do sermão expositivo. Vantagens. Primeira vantagem é força o pregador a estudar a Bíblia. O cara tem que estudar a Bíblia, não tem por onde correr se o cara deseja de fato fazer sermão expositivo, tá? O pregador precisa estudar com profundidade a Bíblia, porque ele vai ter que ter os materiais aí para analisar, vai ter que estudar, vai ter que olhar no original, vai ter que fazer um monte de coisa. Ele não vai necessariamente levar tudo isso para o púlpito, mas ele vai precisar fazer um estudo muito sério e bem aprofundado sobre o assunto, tá? O pregador deve também fazer o quê? Se programar para pregar, porque não dá, diferente do sermão temático, né, normalmente a pessoa consegue fazer do dia para a noite. No sermão expositivo não, a pessoa tem que preparar com antecedência, porque não dá para você fazer todo o processo, né, com rapidez, de qualquer maneira, tá? Então ele vai ter que se programar. Eu, por exemplo, eu já preparo os meus sermões, porque eu escrevo todos os sermões, tudo que eu vou falar, eu escrevo todo o sermão e depois faço um esboço sintético, mas eu escrevo tudo mesmo, todo o sermão, tá? Todos os pontos, desenvolvo tudo e tal. Então eu já preparo vários sermões e deixo aqui pronto. Se eu precisar pregar, fazer um sermão, eu não vou mais me matar de ter que preparar um sermão, apenas vou pegar os sermões que eu já estudei, já trabalhei o texto, já fiz todo o sermão, vou analisar, vou ver qual sermão vai ser melhor para aquela ocasião e já tenho um sermão pronto, porque não dá para fazer sermão expositivo do dia para a noite. E uma outra vantagem do sermão expositivo é que ele foca em um único assunto ou verdade. Então já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo bastante sobre isso, que ele vai focar numa perícope, da perícope vai sair o tema, a ideia central, o tema do sermão, o assunto do sermão, as divisões, as subdivisões, tudo sai do texto, ou seja, é o texto bíblico, a palavra de Deus que é a autoridade no sermão expositivo, é ela que vai guiar todo o sermão. Um outro ponto, penúltima vantagem, a igreja se torna mais bíblica, tá? Então você vai ter uma igreja mais bíblica porque vai aprender a fazer o quê? A estudar cada texto de forma aprofundada. Então se cada sermão, a igreja vai ter a oportunidade de ter um aprofundamento em uma única passagem, no outro sermão vai se aprofundar em uma outra passagem, então você está treinando a igreja a saber interpretar a Bíblia e a ter uma profundidade e um conhecimento teológico mais amplo, muito mais sólido, ok? Então a igreja se torna mais bíblica porque os textos não são lançados de qualquer maneira. E uma última vantagem seria então que a igreja aprende a se aprofundar na boa interpretação da Bíblia, porque a igreja começa a ver que como é que o pastor está interpretando o texto, como é que o pregador está interpretando a passagem. A igreja então, quando aquela pessoa que viu aquele sermão, for estudar aquela passagem, ele vai saber, vai entender mais ou menos como é que tem que estudar a palavra, porque ele está entendendo, ele vai aprender o que é um contexto histórico, o que é um contexto literário, né? Por que essa passagem foi dita aquilo e para nós, né, significa isso. Então a igreja foca em uma passagem, cada sermão a igreja foca em uma única passagem, então é uma forma da igreja ir crescendo cada vez mais na compreensão dos princípios da palavra de Deus. Sobre as desvantagens, então, as desvantagens vão ser intelectualismo em detrimento da aplicação, da aplicação e emoção. Então, assim como o sermão expositivo você estuda muito, às vezes a tendência de alguns pregadores é subir no púlpito e querer apresentar apenas coisas intelectuais e pá, e tal, e etc. Então você tem que ter esse cuidado. Então você consegue unir, né, o intelectualismo, mas também
priorizar no púlpito apenas aquilo que é essencial para a igreja. É conforme um restaurante tem todo um processo para preparar aqueles pratos chiques, mas na hora que vai ser servido, o garçom não vai te explicar, aqui entrou shoyu, aqui entrou cebola, aqui torramos a cebola, aqui fizemos aquilo. Não precisa, cara. O cara só quer chegar no restaurante e se alimentar. Então você não precisa trazer tudo, grego e tal, e etc. Não é uma aula de teologia. Tá? Então você tem que trazer aplicação, porque se você trazer só conhecimento, coisas intelectuais, cadê a aplicação? A igreja fala, tá, mas tudo isso aqui tá muito boa interpretação, mas o que isso significa para mim? Como é que isso vai mudar a minha vida? Como é que isso vai tirar o meu filho das drogas? Como é que isso vai resolver o meu casamento? Tá? E temos muitos bons pregadores expositivos no Brasil que conseguem fazer isso, conseguem trazer aplicação, emoção, ao invés daquele sermão seco e tal, que é um dos problemas da pregação expositiva. Então tem que saber dosar. O Davi Boichat fala bastante sobre isso aqui também no Palavra que Alimenta, tá? E com base nisso, já juntando com isso aqui também, os sermões podem virar palestras, que é um outro problema também que pode estar acontecendo se a pessoa não souber, tá, equilibrar as coisas. E pode se tornar enfadonho para uma congregação que não está habituada com sermões temáticos, porque a igreja, com sermões expositivos, porque a igreja normalmente está mais habituada a ouvir sermões temáticos, um monte de texto e tal, aquele êxtase e tal, e o sermão expositivo vai disciplinar a igreja. Vamos focar nessa passagem. Vamos entender isso com profundidade. O que Deus está dizendo aqui só nesse texto? E vai ficar unicamente naquela passagem. Não quer dizer que o pregador não pode mencionar outras passagens para defender ou para reforçar um ponto. Mas é que todo o sermão vai ser dirigido, tá, por uma única passagem, embora ele possa eventualmente mencionar outras coisas aí. E considerações finais, então, aqui, queria dizer para vocês que pregação temática, ela não é ruim, tá? Ela é importante, há muitos momentos em que ela vai ser importante, mas acredito que uma igreja saudável é aquela igreja que consegue equilibrar entre sermões temáticos e sermões expositivos também. E o princípio sempre principal, seja sermões temáticos ou expositivos, deve ser fidelidade à palavra de Deus, sermões bíblicos, sermões focados na palavra de Deus. O mais importante é termos sermões bíblicos de verdade, tá? E porque tradicionalmente nós pregamos, né, de forma temática, mas precisamos então cada vez mais de sermões expositivos, precisamos treinar nossas igrejas a respeito do poder da pregação expositiva, beleza? Então o que você acha desse assunto, o que você achou dessas vantagens e desvantagens, apresentando tudo isso, qual é melhor, como é que você, né, entende essa questão? Tem bons materiais que você pode estudar a respeito disso, reforço de novo. Leia a palavra que alimenta. Leia a palavra que alimenta. Isso vai fazer muito bem para a sua vida espiritual, tá? Para o seu ministério, para a tua igreja. Pega esse livro, faça um curso, fala com o Davi Boichat, chama ele para a tua igreja para fazer uma palestra, dar um curso aí. Acredito que ele vai estar à disposição, porque ele fez recentemente algo semelhante. Ele inclusive tem no canal dele do YouTube. Pesquisa aí, Davi Boichat, você vai ver uma série de palestras aí que ele fez em uma igreja, um pastor convidou, acredito que foi um pastor que convidou, e ele fez uma série de palestras sobre pregação expositiva, tá? Então, irmãos, é um assunto muito, muito importante. Eu queria dizer que precisamos cada vez mais unir as duas coisas, sermões temáticos e sermões expositivos, né? Passar a promover mais o sermão expositivo em nossas igrejas. Acredito que só vamos sair a ganhar se nós começarmos a adotar cada vez mais esses princípios, tá? Então é isso. Abraço para você, Deus abençoe e até o próximo vídeo.